Deus do crime. Capítulo 34 ao 36. Relação desgraçada de uma vida passada. Parte 2. Isso é algo como um talismã. Posso deixar em cima da mesa? Taiyuki tirou o espelho de revelação do demônio. Agora ele realmente estava pronto para jogar. Um espelho? Sem problemas. Obrigado. Taiyuki olhou para a mão. Ele tinha 2 as e um rei. Eles me deram ótimas cartas. Esse era o melhor começo. Mas também o pior. Ele agora teria que revelar uma das 3 cartas que recebeu. Seven Card Stud Poker é um jogo no qual ele não conseguiria ganhar muito dinheiro se simplesmente tivesse boas cartas. A maioria das cartas seria revelada. Se a mão de um oponente fosse muito mais forte que a sua própria mão, os jogadores acabariam desistindo rapidamente. Mesmo se terminassem toda a mão, ele não conseguiria nada demais. Apenas as apostas mínimas. Ele teria que blefar enquanto aumentava as apostas ao máximo possível. Essa era a melhor forma para ganhar dinheiro. Se eu revelar o rei nesta situação, então é o mesmo que dizer que estou com um par de as. No entanto, revelar o as é ainda pior. O dealer deu essa mão para verificar a habilidade de Taiyuki. Nesse caso, jogadores habilidosos revelariam o as. Taiyuki não se importou em deixar um rosto neutro, enquanto mostrava o rei, recebendo sua próxima carta. Mais uma vez, era um rei. Como essa era a 4ª carta, ele já estava com 2 pares. O dealer disse: faça uma aposta. Uau! Que sorte! Hehe! Eu irei de Alf. Isso significava que ele aumentaria metade do valor atual da aposta sobre a mesa. O valor era enorme. Havia 5 maços de 1 milhão de won na mesa. No final, Taiyuki adicionou mais 2,5 milhões de won. Se os outros aceitassem, as apostas aumentariam muito. No entanto, os jogadores mais experientes podem prever absolutamente tudo que há na mão de um oponente, apenas analisando as cartas reveladas. I go. Estou perdendo desde o começo. Então vou parar. Eu também. Estou fora. Com exceção do dealer. Todos os outros jogadores desistiram. Nesse caso, Taiyuki receberia apenas o valor básico das apostas, mesmo possuindo uma boa mão. O dealer disse: você tem uma boa mão. Parabéns. Estou curioso sobre como o jogo prosseguirá. Então continuarei jogando. Eu continuo. Esse era um dos privilégios de um dealer. Ele poderia ignorar as apostas e apenas colocar a quantia mínima da aposta. Me dê a próxima carta. No final, Taiyuki recebeu outro as e fez um full house. Ele ganhou 7 milhões de won em um instante. Esse é o truque em que primeiro eles perdem o dinheiro e depois tomam tudo. Taiyuki estava observando os outros jogadores na mesa desde que recebeu a mão. Eu pensei que eram todos convidados. Mas parece que todos estão participando do truque. Se for assim, é um golpe triplo. Eles estão tentando me transformar em um mendigo? A propósito, a habilidade de apostas é incrível. A habilidade de apostas sozinha não tinha nenhum poder. Mas se fosse ativada com outras habilidades, então seria otimizada. Ele literalmente se tornou um trapaceiro. Posso ver a mão dos oponentes com a habilidade de espionagem. Chamar a mão que eu quiser com a habilidade de roubo e me manter neutro. Como um jogador profissional.
usando a habilidade de variação de voz. Além disso, com a habilidade de falsificação, posso manipular minha mão e conseguir qualquer carta. Seria literalmente estranho se ele perdesse. No entanto, os oponentes também eram trapaceiros. Taiyuki não sabia a extensão de suas trapaças. Ele tinha que ficar sempre atento. Taiyuki riu exageradamente. Ah! Eu tive sorte. Os jogadores profissionais deram sorrisos amarelos. Aigo! Você é muito bom. Eu vou ter problemas para não acabar perdendo todo o meu dinheiro. Os trapaceiros estavam trabalhando juntos para tomar todo o dinheiro de Taiyuki. No entanto, eles não eram os únicos predadores na mesa. Taiyuki disse: Vamos continuar? Com o uso da variação de voz, Taiyuki simulou a voz de um jovem animado. O jogo continuou. Alf. Alguém continua? Taiyuki dominou 4 rodadas seguidas. 2 full house e 1 poker. Ele também conseguiu um straight. Os outros jogadores não conseguiam jogar até o fim da rodada. Então a maioria preferia desistir. Um dos trapaceiros enviou um sinal para o dealer. E aí? Ele não vai perder nenhuma vez? O dealer sacudiu a cabeça desesperadamente. O que indicava que isso não era culpa dele. Ele não havia manipulado nenhuma carta. Então Taiyuki estava conseguindo boas mãos por sorte. Era chamada sorte de iniciante? Se perdessem mais dinheiro, então a situação poderia se tornar irreversível. Os trapaceiros eventualmente decidiram começar a usar suas técnicas. Não dá mais. Deu uma mão ruim para ele. O dealer concordou com a cabeça. Ele deu para Taiyuki um 2. Um 4 e um 5. A próxima carta foi um 6. Os apostadores continuariam até o fim, na esperança de uma chance. No final, ele entraria em falência por não ter conseguido um straight. Os trapaceiros dobraram a aposta e pediram Alf. Taiyuki continuou em todas as apostas. Finalmente, a última carta apareceu, com o pote fechando um valor de 100 milhões de won. Era impossível saber se Taiyuki tinha completado um straight ou não. Um trapaceiro disse: E um. Devemos correr, já que parece que alguém está tentando um straight. Tenho certeza que não completei um straight. Mas vou continuar. É esse bastardo. Uma maldição escapou da boca de um dos trapaceiros. Taiyuki blefou contra si mesmo. Se não fosse pelo dealer, os trapaceiros poderiam acabar sendo enganados pela atuação. No entanto, todos os trapaceiros sabiam qual seria a mão de Taiyuki. No final, o straight não seria concluído. Ele não teria sequer um par. Ou seja, teria uma mão ruim. Eu também continuarei. Devo mostrar a carta escondida agora? O dealer entregou uma carta para cada um dos jogadores. No final, Taiyuki não correu. Os trapaceiros sorriram com satisfação. Os 3 se juntaram para enganar esse iniciante. No final, ele veria a última carta e perceberia que suas escolhas foram ruins. Ele cairia em desespero. O dealer disse: Então, todos esperem pela última carta. Uma carta de cima. Outra carta de cima. Uma carta de baixo. Uma carta de cima novamente. O dealer sabia a ordem de todas as cartas em seu deck. Poderia pegar livremente as cartas que quisesse. Ele poderia dar a mão que quisesse para quem ele quisesse. Ele usava um uniforme.
Mas o dealer era um trapaceiro habilidoso também. Cada jogador verificou sua última carta. Por favor, mostrem suas mãos. O dealer falou claramente. Os jogadores mostrariam suas mãos. Finalmente, um dos trapaceiros coçou a parte de trás da cabeça. Par de as. O que estava sentado de frente para ele tocou o queixo e revelou a mão. Esse cara. Você não está com muito azar hoje? Tenho uma trinca de 3. O último trapaceiro balançou a cabeça. Parece que eu ganhei. 7 straight. Ele então se moveu para pegar o dinheiro sobre a mesa. Seu Taiyuki estava observando os trapaceiros com um rosto sem emoção e abriu a boca. Espere aí. Vocês ainda não viram a minha mão. Os trapaceiros olharam para Taiyuki com expressões estranhas. Haha. Realmente. Desculpe. É verdade. Você completou seus trade? Suas expressões indicavam que isso era completamente impossível. Me desculpem por isso. Não importa como vejamos. É impossível que você tenha completado. Mas ainda existe a chance de eu ter conseguido um flush. Certamente. 2 dos 4 naipes eram iguais. Se as 3 cartas escondidas fossem do mesmo naipe, então seria um flush. Ha ha ha. Sinto muito. O dealer, que estava observando silenciosamente, se moveu. Ele mostrou sua mão a todos. Um flush com as. Os trapaceiros começaram a gemer. Cook. Dealer Nin. Você é muito forte. Na situação atual, essa mão deveria ser considerada uma infração. O dealer coçou a cabeça com uma expressão triste. Sinto muito. Eu tive sorte. Ele estava sorrindo. Mas seus olhos estavam frios. Com isso, o recém-chegado perderia todo o dinheiro dele. Ele só precisaria perder mais uma ou 2 vezes. Ficaria completamente falido. Não é divertido apostar? Por um momento, as pessoas que estavam na mesa pensaram que tinham ouvido mal. Todo o dinheiro de Taiyuki não estava sendo tomado? Às vezes isso acontece. Taiyuki lentamente revelou sua mão. Os trapaceiros que viram ela se sentaram. O dealer gritou. E isso é ridículo. Como sua última carta foi um 3? Eu não. Obviamente. Ele tinha dado uma mão ruim para Taiyuki. No entanto, seu Taiyuki tinha um 3 escondido. E completou um 6 straight. O trapaceiro que fez um 7 straight gritou. E isso não ganha do meu straight. Qual é? Vocês estão enganados. Eu não estou mostrando um straight. Naquele momento, a atmosfera ao redor de Taiyuki mudou. A máscara que ele estava usando havia sido destruída. Um sorriso perverso, ideal para trapaceiros, surgiu em seu rosto. O straight pode evoluir. Agora, dê uma olhada melhor na minha mão. Eles não se importaram com o naipe das cartas, já que estavam preocupados com a conclusão de um straight. As cartas 2, 3, 4, 5 e 6 eram do mesmo naipe. Straight flush. Isso tinha uma chance em 700 mil de aparecer. Taiyuki disse calmamente. Mas por que você disse que era impossível eu ter um 3? Viu algo de errado? Eu sei o que vocês estão fazendo. Mas isso não pode me impedir. Taiyuki parecia estar dizendo isso aos trapaceiros.
Este bastardo! Você também é um trapaceiro! Eles finalmente perceberam. A pessoa na frente deles não era um iniciante. Ele era um trapaceiro. Assim como eles. Um monstro com uma habilidade imensa. Mas eu acho que o baralho é um pouco velho. Ele está completamente marcado. Devem haver algumas cartas duplicadas. Devemos continuar usando o mesmo? Este bastardo! Isso fez com que eles removessem uma carta da mesa. O baralho que estava na mesa parecia ser defeituoso. Sem isso, o dealer não conseguiria as mãos que quisesse. Se ele rejeitasse o pedido de Taiyuki, então seria o mesmo que confessar que estava trapaceando. No final, o baralho foi substituído e um novo jogo começou. Eu vou fazer você perder. O dealer perdeu a batalha anterior. Os outros trapaceiros começaram a jogar contra Taiyuki usando suas próprias técnicas. Afinal, precisavam manter o orgulho. Após 5 jogos, eles apenas perderam. O dinheiro de Taiyuki tinha triplicado em um instante. O valor total que ele possuía havia aumentado para 150 milhões. Ele conseguiu isso em apenas 2 horas. An Sang-yeon disse. Vocês fizeram de tudo? Taiyuki não estava jogando contra convidados comuns. Ao invés disso, estava jogando contra trapaceiros contratados pela SY Capital. Se eles perdessem dinheiro, então seria prejuízo para SY. An Sang-yeon riu. Ele olhou friamente para o dealer que estava curvado diante dele. An Sang-yeon tirou o paletó. Sinto muito. Eu pensei que ele era um idiota. Mas na verdade é um trapaceiro que estava escondendo grandes habilidades. Bem, esse pode ser o caso. Mas você deve se preparar para perder um dedo. Por favor. Apenas. An Sang-yeon pegou o telefone do bolso e começou a discar um número. Sou eu. Ligue para Kim Shi-yeon. Eu tenho um oponente para ele. Kim Shi-yeon era o melhor trapaceiro da SY. Ele chegou depois de 10 minutos. An Sang-yeon limpou a faca que estava cheia de sangue com um lenço. Ele abriu a porta para cumprimentar Kim Shi-yeon. Você não me ligaria para jogar contra qualquer um. Quem é? Seu Taiyuki. É a primeira vez que escuto esse nome. É um trapaceiro estrangeiro? Não. É um estudante do ensino médio. An Sang-yeon saiu com Kim Shi-yeon. Passando pelo dealer que estava tentando para o sangue que estava saindo de sua mão. Taiyuki olhou para as caixas de energéticos, que aumentaram para um total de 3. Ele trouxe 30 milhões de won para o cassino. Esse era o valor que ele ainda tinha guardado. E esse valor aumentou em 5 vezes. O dealer e os jogadores com os quais ele estava jogando desapareceram depois que alguém os chamou. A SY perdeu muito dinheiro. Então isso ainda não acabou. A função de An Sang-yeon era a de conseguir lucros. Por exemplo, ele levou Taiyuki para uma mesa com 4 trapaceiros, que estavam esperando por um alvo apropriado. Se houvesse convidados regulares misturados, então não haveria muito lucro. Ele conseguia enganá-los perfeitamente, já que usava peritos em trapaça. Um garoto empurrando um carrinho de bebidas passou por Taiyuki. Posso tomar uma bebida? Claro. Convidado Nin. Como era o salão de um hotel de luxo. As bebidas eram gratuitas. Havia uísque com gelo. Coquetéis feitos com licor de frutas doces.
e vodka com Kahlua. Eram bebidas simples e práticas. Beber 2 copos de qualquer uma dessas coisas deixaria uma pessoa alterada. Taiyuki escolheu um coquetel de cereja. Sem álcool. Ele tomou um gole enquanto observava as outras mesas antes de alguém caminhar até onde estava. Convidado Nin. Você é melhor do que eu pensava. Ah. Se não é An Sang-won. Mas onde estão as pessoas com que eu estava jogando? Eu queria continuar. An Sang-won riu. Mas seus dedos estavam tremendo. Todos estão ocupados. Eu quero te apresentar a uma outra mesa. Não acho que tenham outros assentos vazios. Se você não se importar, eu irei preparar um lugar especial para você. O que acha? Eu não me importo. Tanto faz. An Sang-won perguntou algo. Para confirmar algumas coisas. Onde está o detetive Park? Bem, ele ficou muito bêbado. Então eu disse para ele ir descansar. Então é assim? Vamos. Taiyuki não deixou de observar a boca de An Sang-won, que formou um sorriso. O meu protetor se foi. Então ele acha que agora pode fazer o que quiser. Mas esse realmente é o caso? An Sang-won levou Taiyuki para uma sala reservada. Havia um dealer com uma bandagem em volta da mão e um homem com olhos afiados esperando. Convidado Nin. Este é Kim Shin-yeon. Ele é alguém que sabe muito bem como jogar pôquer. Eu acho que vocês desfrutarão de uma boa disputa. An Sang-won. Que ideia é essa? Um jogo 1 contra 1 não é divertido. A menos que as apostas sejam mais altas. Haha. Não se preocupe. Eu aumentarei a aposta mínima para 3 milhões. Você está satisfeito com isso? Isso significava que ele não tinha interesse de levar isso muito longe. Na verdade, Taiyuki queria o mesmo. Quanto mais melhor. An Sang-won rangeu os dentes enquanto observava Taiyuki. Ele era um homem que começou em uma posição baixa e subiu para o cargo de gerente de uma filial. No entanto, essa foi a primeira vez que encontrou alguém como seu Taiyuki. No começo, ele pensou que era tudo por causa de Park Young-bae. Mas a atitude dele não mudou. Mesmo depois do detetive sumir. O que dava tanta confiança a esse jovem? Este era seu território. O oponente ainda não sabia que estava entrando na boca de um leão. Se ele simplesmente usasse um pouco de força, então poderia matar esse pirralho. An Sang-won tremeu de alegria ao pensar nisso. Então vamos começar agora mesmo. Parece que o dealer não está se sentindo bem. Então eu vou ajudar vocês. Taiyuki cumprimentou Kim Shin-yeon. Com quem ele estaria jogando de agora em diante? Por favor. Cuide de mim. Ajushi. Boa sorte. Criança. Os olhos de Kim Shin-yeon eram diferentes dos olhos dos outros trapaceiros que Taiyuki tinha encontrado até o momento. Ele parecia estar relaxado depois de ver a aparência de Taiyuki. Ele tem os olhos de um leão que está analisando a presa. Taiyuki lambeu os lábios. Até agora, tudo tinha sido um simples massacre. O jogo de agora poderia ser chamado de verdadeiro desafio. O jogo Seven Card Stud Poker avançou rapidamente até a terceira carta. Taiyuki recebeu as cartas sem problema nenhum.
Ele tinha 3 cartas na mão. Um par de 7 e um as. Nessa situação, era natural mostrar o as e esconder o par. No entanto, ele não fez isso. No próximo turno, se ele recebesse um as e ficasse com 2 pares, seria difícil para aumentar o valor no pote. Taiyuki não hesitou e revelou um 7. Seus olhos se fixaram nas mãos de Qin Shin-yeon. A última carta que ele havia revelado foi um 2. Antes de Taiyuki. Então era provável que eles estivessem ambos na mesma situação. Ele provavelmente estava segurando um as, um rei ou uma rainha em sua mão. E tinha revelado apenas um 2. Taiyuki adivinhou que ele provavelmente estava em busca de formar um par alto. Mesmo assim, ainda era cedo demais para dizer qualquer coisa com certeza. Eles recebiam as cartas quase ao mesmo tempo. Não importa o nível de habilidade de um trapaceiro como Qin Shin-yeon. Era impossível fazer um julgamento rápido nessa situação. Ele tinha uma trinca de 2? Ou poderia estar tentando blefar? Taiyuki franziu a testa. Uma boa mão poderia acabar em uma guerra psicológica. Isso é o que a maioria dos jogadores profissionais de alto nível faz. Posso aceitar ele como alguém habilidoso? Então, me desculpe, mas eu posso ver suas cartas. Taiyuki manipulou o espelho de revelação do demônio e usou a habilidade de espionagem. As cartas de Qin Shin-yeon apareceram no espelho. Um par de 2. A mão dele não era nada de especial. Então provavelmente estava tentando fazer parecer que tinha uma trinca. Qin Shin-yeon devia ser muito habilidoso, já que An Sang-woo estava tão confiante. Então, Qin Shin-yeon recebeu mais um par de 2 e conseguiu a vitória. A primeira derrota de Taiyuki. A cor começou a retornar ao rosto de An Sang-woo. Taiyuki não era tão bom quanto ele pensou. Conforme pensava nisso, vamos começar a próxima partida. Depois disso, Taiyuki constantemente desistiu. Assim, as mãos de Qin Shin-yeon ficaram cheias. Era como se as roupas dele tivessem ficado molhadas na chuva. Em pouco tempo, sumiram 50 milhões de won do dinheiro de Taiyuki. O poder da aposta básica de 3 milhões de won era realmente incrível. A expressão de An Sang-woo ficava cada vez mais brilhante. Agora, só faltava tomar o que ainda sobrava de Taiyuki. Ele silenciosamente passou mais informações para Qin Shin-yeon. Taiyuki olhou para as cartas que tinha nas mãos. Uma trinca de as. Enquanto isso, Qin Shin-yeon estava com apenas algumas cartas aleatórias. Parecia que o melhor que ele poderia conseguir seria um par. Esse truque é para fazer que eu pense que voltei a ter sorte. Taiyuki seguiu o plano de An Sang-woo. Isso poderia determinar a vitória. Ele não podia fugir disso. Eu irei com Alf. Esse garoto é bom. Ainda assim, eu estou confiante. Vamos. Continue. As apostas rapidamente alcançaram o valor de 30 milhões de won. Na sexta carta, Taiyuki recebeu outro as e completou os 4 naipes. Taiyuki tinha 2 as na frente dele. Era uma mão na qual poderia colocar tudo o que tinha. Qin Shin-yeon tinha um 3. Um 10 e um 4 expostos. Com o naipe das cartas, haviam chances de ele conseguir um straight flush. No entanto, para que isso acontecesse, suas cartas escondidas precisariam estar na mesma sequência.
Provavelmente isso seria como ganhar na loteria. Em uma situação onde apenas a última carta escondida restava. Taiyuki confirmou a mão que o outro tinha usando a espionagem. 5 e 6 de espadas. Isso é um straight flush. No entanto, a carta que ainda estava escondida era um 2. Qin Shi disse. Na verdade, eu ainda não terminei. Com base nas cartas à mostra, você deve ter pelo menos uma trinca. Aposto tudo na última carta. All-in. Ele deu all-in antes de receber a última carta. Se Taiyuki aceitasse, então a mão das duas pessoas deveria ser revelada e as cartas escondidas também seriam mostradas. Taiyuki apostou 150 milhões de won. Com os 150 milhões que An Sang-won havia preparado, o pote alcançaria o valor de 300 milhões de won. Se ele desistisse, só perderia 30 milhões de won. Mas se aceitasse, receberia 300 milhões de won e ganharia o jogo. Obviamente, Taiyuki estava em uma situação favorável. Ele já tinha os 4 naipes. Por outro lado, Qin Shi ainda precisava de 2 cartas para completar sua jogada. Taiyuki respondeu imediatamente, como se nem mesmo tivesse pensado. Continuo. Ha 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 ha. Seu rosto não mudou. Apesar de estarmos apostando 300 milhões. Realmente incrível. Você tem coragem. Vou pegar a última carta. Taiyuki disse. Espere um pouco. Eu não sei que truque você pretende usar. Então coloque a carta na mesa. Eu vou verificar ela primeiro. Qin Shi aceitou. Tanto faz. An Sang-won riu enquanto assistia. Ha ha ha. Convidado Nin. Você não acha que estaríamos fazendo algum truque? Não é? Mas eu ouvi que o convidado Nin gosta de truques. Você não ganhará. Mesmo sem usar truques? Uahahalha. Vamos ver o que vai acontecer. No final, a mão dos dois foi revelada. Qin Shi tinha uma mão inacabada e precisava de um 2 ou um 7 de espadas. Enquanto isso, Taiyuki já tinha o as que completava sua jogada. Taiyuki puxou uma carta. Para evitar qualquer trapaça e a colocou sobre a mesa. Qin Shi a virou. Era um 7 de espadas. Qin Shi completou os trade flush. An Sang-won começou a rir quando viu isso. Bravo! Como esperado de Qin Shi. É realmente ótimo assistir isso. Convidado Nin. Sinto muito. Este jogo parece ter acabado com uma vitória para o nosso lado. An Sang-won tentou pegar os 300 milhões de won que estavam sobre a mesa. No entanto, Taiyuki estendeu a mão e impediu isso. O que? Isso acabou. O que é isso? O que você quer fazer? Vamos lá. Tente qualquer coisa. Seu filho da puta. Não. Eu ainda não peguei minha última carta. O jogo ainda não acabou. Quahahaha. O que é isso? Convidado Nin. Sua mão está indo para um pôquer. POKR. Isso já acabou. Você está tentando colocar uma carta falsa no jogo ou algo assim? Isso ainda não foi decidido. Então vou pegar a última carta de qualquer maneira. Apenas tente. Você não pode ganhar. A menos que seja um deus. Taiyuki disse. Um deus,
O deus dos jogos de azar. Acho que sou algo assim. Então vou pegar uma carta. Taiyuki pegou uma carta e a virou. Então ele disse: Isso me lembra. O pôquer usa apenas 52 cartas, ao invés de 54. Certo? As duas restantes são coringas. Então elas são descartadas. Ele mostrou a carta. Taiyuki pegou um coringa. Essa era uma carta que podia ser considerada qualquer outra carta. Eu quero que ela seja um as. Minha mão agora possui 5 ás. E se torna a mão mais forte. Eu acho que ganhei. É este bastardo. Pregando uma peça. An Sang-on gritou agitado. Não pense que você pode brincar aqui. Todos. Entrem e tirem esse pirralho daqui. Taiyuki encolheu os ombros. Então ele disse: Na verdade, eu já sabia o que ia acontecer. Não importa se eu ganhar 300 milhões ou 3 bilhões. An Sang-on nunca me deixaria com esse dinheiro. Claro. Você só pode estar louco se acha que pode levar algum dinheiro. Porra! Você por acaso tem olhos? Você está me desprezando? Eu vou te jogar no oceano. Merda! O que eles estão fazendo? Venham e tirem esse garoto daqui. No entanto, ninguém respondeu. Mais uma coisa. Eu vim com o detetive Park Young-bae. Mas o que ele está fazendo agora? Ele foi descansar depois de ficar bêbado. Espere um pouco. Talvez. Taiyuki riu. Você estava tão focado no jogo que não escutou nada do que estava acontecendo lá fora. Parece que posso dizer agora. Checkmate. Park Young-bae fez melhor do que Taiyuki tinha imaginado. A ideia de Taiyuki não era simplesmente conseguir um incrível valor com os jogos de azar. Mesmo se ele ganhasse muito agora. A ameaça predatória não desapareceria enquanto a SY existisse. Ela poderia atacar novamente e tomar algo ainda mais precioso dele. No final, ele tinha que vencer a guerra. E não a batalha. Para se livrar do predador, seria necessário retirar os dentes e as garras dele. No caso da SY, o dinheiro representava os dentes e as garras, destruída pelo próprio cassino ilegal. De acordo com as informações da Grande Mama, a maioria dos fundos da SY eram provenientes do cassino. Se ele desaparecesse, então a organização eventualmente também desapareceria. Era a melhor maneira de se livrar de um fantasma de uma vida anterior. Para isso, a cooperação de Park Young-bae era essencial. Taiyuki tinha prometido dar para ele 50% do que conseguisse. An Sang-on murmurou com a voz trêmula. O que está acontecendo? Como se fosse para responder à pergunta. Alguém abriu a porta do lugar. Uma pessoa com um terno apareceu e gritou com uma voz assustada. Sang-on Yun-min. E isso é sério. Eu te disse para me chamar de chefe. Onde está Park Young-bae? Aquele bastardo. E isso? O que? Yun-min. Fuja. A polícia está lá fora. O rosto de An Sang-on se distorceu instantaneamente. Filho da puta. Quanto eu te paguei até agora? Taiyuki começou a pegar todo o dinheiro que estava na mesa enquanto An Sang-on estava distraído devido à aparição súbita da polícia. Era um total de 300 milhões de won. Ele teve sorte em conseguir mais de 50 milhões de won. Agora seriam necessárias pelo menos 7 bolsas para levar tudo embora.
Taiyuki começou a apostar enquanto tinha 30 milhões de won e literalmente multiplicou isso por 10 vezes. Os jogadores profissionais provavelmente fugiram ou foram pegos pela polícia na saída. Kim Shin-yeon não podia mais ser visto em lugar algum. Ele era realmente inteligente, já que ganhava a vida trapaceando. Seu Tai Yuki. An Sang-won olhou para Taiyuki. Taiyuki respondeu com uma expressão de remorso. Ah, chefe, a Noona ainda te deve 250 milhões de won? Uma vez que a polícia chegasse, o dinheiro não seria diferente de lixo. Ele fez isso sabendo desse fato. Kuok. É este bastardo. An Sang-won não conseguiu resistir ao impulso e pegou uma faca. Você não devia fugir? Kim Shin-yeon já escapou. O cerco da polícia está ficando cada vez mais estreito. O lugar onde estavam tinha uma porta aos fundos. Taiyuki achou que seria melhor para An Sang-won fugir o quanto antes. Park Young-bae, que estava armado, logo chegaria onde eles estavam para pegar o dinheiro que havia sido prometido. Antes disso, seria fácil para An Sang-won fugir. No entanto, se passaram mais 3 minutos. Este detetive é realmente ruim. Ele está extremamente atrasado. Assim, Taiyuki teria que lidar com An Sang-won sozinho. Porra! Eu vou te matar. Mesmo se acabar sendo pego. Vai valer a pena. Taiyuki sentiu o suor escorrendo por suas costas. E isso não é perigoso. Existiam sons altos vindos de fora da porta. Os convidados que estavam no cassino acabaram sendo pegos no meio da confusão. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Taiyuki olhou para o espelho de revelação do demônio com uma expressão chocada. Uma nova habilidade é sempre boa. Mas, um cano de ferro? Isso era demais. Se eu tiver uma habilidade de violência, então não serei capaz de lutar sozinho contra 17 pessoas? Mas o que é isso? Apesar de como se sentia, Taiyuki ainda tentou usar a habilidade. Então, como se sempre estivesse lá, um cano de ferro apareceu no ar. Ele o pegou, já que provavelmente teria efeitos especiais. O sentimento frio na minha mão. Só posso usá-lo moderadamente. Ou este será o meu fim. Ao contrário de sua aparência, Taiyuki era um estudante modelo que nunca tinha entrado em uma briga antes. Mesmo se ele tivesse um cano de ferro, não poderia ganhar enquanto brigava com An Sang-won, que era um mafioso. Ah, eu não sei. Mas isso é melhor que nada. An Sang-won estava agitado e avançou na direção de Taiyuki com a faca, tentando cortar o pulso de Taiyuki. Taiyuki agitou o cano de ferro em direção da cabeça de An Sang-won. Kang! Um som alto soou e o corpo do adversário estremeceu. Isso é melhor do que eu pensei. Taiyuki nunca tinha visto uma briga entre criminosos. Tudo o que ele podia se lembrar dos filmes era que os protagonistas sempre atacavam os inimigos. Mesmo assim, ele conseguiu acertar a cabeça de An Sang-won. O cano de ferro, convocado pela habilidade de violência, se moveu como se fosse parte de seu corpo. Vá! Minhas estatísticas influenciam na habilidade. Taiyuki ficou admirado. A violência era uma habilidade simples que permitia que ele convocasse um cano de ferro. Mas quando ele segurou o cano nas mãos,
Suas estatísticas de estamina e agilidade seriam aplicadas. Ele poderia usar mais força no movimentos e atacar com mais agilidade. Mesmo An Sang-won sendo um mestre das brigas de rua, Taeyuki provavelmente não perderia para ele. Filho da puta! Depois de ser atingido pelo cano de ferro, An Sang-won correu agressivamente em direção de Taeyuki. Taeyuki deu um passo adiante e desferiu um golpe com um cano de ferro, batendo na mão de An Sang-won que estava segurando a faca. Ban! Quaaca! An Sang-won gritou e deixou a faca que estava segurando cair. Taeyuki confirmou no espelho de revelação do demônio que, com o golpe anterior, tinha aprendido completamente a habilidade criminal de violência. Era a primeira vez que ele tinha conseguido duas habilidades criminais durante um único incidente. M. O. R. R. A. Bastardo! An Sang-won rugiu e correu para a mesa que ficava no canto da sala. Ele tirou uma pistola da gaveta e apontou para Taeyuki. Merda! Nós não estamos na América! É lá que as armas são permitidas em todos os lugares. Não sabia? Taeyuki segurou o cano de ferro com ainda mais força. Como ele poderia lutar contra um inimigo que estava segurando uma arma, ao invés de uma faca? Naquele momento, o reforço que ele estava esperando finalmente chegou. Chefe An, você continua agindo de forma errada até o fim. Você perdeu. Clean. Park Young-ba entrou na sala. Puxou uma arma e apontou para a cabeça de An Sang-won. Detetive Park. Seu bastardo. Você me traiu. Isso. Não me entenda mal. Nós nunca estivemos do mesmo lado. Para começo de conversa, você esqueceu quem está por trás dessa organização? Park Young-ba. Eu sei. Park Seung-ho. Que, aliás, foi capturado durante um escândalo político no mês passado. E agora ele está confinado em prisão domiciliar. Kuok. An Sang-won rangeu os dentes. Park Young-ba sabia de tudo. Então esse blefe não funcionaria. A SY era uma organização criada por um político. Razão pela qual a polícia não conseguia lidar com eles de forma adequada. Eles fingiam não ver as ações criminosas deles. Mas agora as coisas tinham tomado um rumo diferente. Parece que você está economizando dinheiro para estabelecer conexões com outros políticos. Mas agiu da forma errada. Alguns dias atrás, o nome da SY saiu da boca de Park Seung-ho. Agora a SY é como uma bomba. Ninguém vai querer essa bomba. É o fim da SY. An Sang-won ficou extremamente aturdido e se sentou. Taeyuki, que estava escutando a conversa entre os dois, abriu a boca. Detetive Park. Você está atrasado. Park Young-ba falou enquanto algemava An Sang-won. Eu esqueci de fazer a advertência de Miranda porque estava muito ocupado conversando. Chefe An. Você já sabe tudo. De qualquer forma, a boca de An Sang-won estava cheia de saliva. As coisas estão uma bagunça. Park Young-ba deixou An Sang-won em um canto e voltou sua atenção para Taeyuki. Ele veio aqui sozinho. Afinal, ainda havia algo que queria. De qualquer forma, por que ele estava apontando uma arma para você? Mesmo sendo um criminoso. Isso não é exagero? E um policial corrupto se importa com essas coisas? Ah, ah, ah. Então, vamos dividir os lucros. Taeyuki mostrou as caixas de energético para Park Young-ba.
Elas estavam cheias de dinheiro. Cada caixa estava com 50 milhões de won. Bem, são 200 milhões. E será dividido em duas partes iguais, conforme o combinado. Então cada um fica com 100 milhões. Park Young-bae ficou com duas das caixas de energéticos de Tae-yuki. Ele verificou o conteúdo delas e mostrou uma expressão satisfeita. Ele havia prendido todos os bandidos e também conseguiu uma renda extra. Foi um dia realmente gratificante. É surpreendente que a mama conheça alguém como você. Confesso que fiz algumas investigações, já que era o pedido de um criança. Então é assim. Mas tanto faz. Foi você quem descobriu os crimes do filho de Park Seung-ho. No mesmo dia, os crimes de Park Seung-ho foram expostos. Você não acha que essa é uma coincidência muito grande? Tae-yuki riu. Park Young-bae era mais competente do que parecia. Mas ele não iria descobrir toda a verdade desse caso. Bem, talvez nós tenhamos tido algum relacionamento em alguma vida passada. Um relacionamento? Provavelmente um muito ruim. Haha. Um relacionamento desgraçado de uma vida passada. De qualquer forma, se você tiver algum trabalho semelhante a este, entre em contato comigo novamente. Estarei esperando por isso. Depois disso, chegou uma mensagem para Park Young-bae. Através de seu walkie-talkie. Detetive Park. Tudo pronto. Ótimo. Estou chegando. Park Young-bae apontou para a porta dos fundos do quarto. Saia por ali. Vou dizer para que liberem o cerco por um momento. Obrigado. Então, Tae-yuki saiu do cassino. Park Young-bae continuou olhando para ele. Tae-yuki suspirou aliviado enquanto se sentava na cama. O longo dia finalmente terminou. Detetive Park. Me desculpe. Mas você não sabia sobre isso? Tae-yuki tirou a roupa, revelando que estava com dinheiro até nas cuecas. Hoje, ele ganhou um total de 100 milhões de won extra da SY Capital. O investimento foi muito grande para que eu recuperasse apenas a metade do dinheiro. Roubaram 50 milhões de won de Arran. Tae-yuki gastou quase 20 milhões para coletar todas as informações necessárias. Além disso, 30 milhões de won foram necessários para conseguir os 300 milhões de won. Não importava o quanto ele pensasse. Ganhar apenas 100 milhões seria um prejuízo imenso. Essa foi a melhor forma que encontrei para esconder o dinheiro. Em uma situação em que tinha uma arma apontada contra a própria cabeça. Um erro poderia custar sua vida. No meio de tudo isso, Tae-yuki ainda escondeu o dinheiro. No final, eu não fiquei com 200 milhões? Tae-yuki riu. Não muito tempo atrás. Ele estava trabalhando como entregador de um restaurante chinês, ganhando apenas 10 mil won por hora. Agora, ele tinha acabado de conseguir 200 milhões de won em apenas uma noite. Parecia estranho. No entanto, ele prometeu tomar 10 vezes mais do que tinha sido tomado dele. Ainda faltava um pouco. Ainda tem mais. Por enquanto. Fique satisfeita. Tae-yuki sussurrou com um sorriso nos ouvidos de Arran, que tinha dormido na sala enquanto esperava por ele.